Olá, meu irmão, minha irmã, saúde e paz, Deus abençoa, tudo bem? Diácono Amauri, da Arquidiocese de Belo Horizonte, estamos celebrando nesse domingo, o terceiro domingo da Quaresma, e a liturgia desse domingo nos recorda a urgência de duas palavras muito fortes para o nosso segmento nesse tempo bonito da conversão da Quaresma, em preparação à Páscoa de Jesus, também nossa Páscoa. Primeiro, não podemos esquecer nunca a gratuidade do amor de Deus, gratuidade que supera todo e qualquer gesto, pensamento, sentimento de qualquer um de nós. Nos recorda o Papa Francisco, Deus sempre é o primeiro, sempre é o campeão, sempre chega primeiro, nos ama primeiro, nos salva primeiro, se comunica primeiro, se realiza primeiro. Esse Deus que então se manifesta dessa forma é o Deus da vida, do amor, da bondade e da misericórdia. O Deus que liberta o povo da escravidão do Egito e o conduz aos caminhos que levam a uma vida nova na terra prometida, terra da justiça, da paz, da fraternidade, da construção de homens e de mulheres para um novo tempo, um novo céu e uma nova terra que começam nas primícias do reino já nesta terra, nesta vida, num mundo de paz, de igualdade, de fraternidade, um mundo de vida digna, plena para todos e todas. Contemplando essa liturgia também com a luz da campanha da fraternidade deste ano, na busca do diálogo amoroso que constrói novas relações entre homens e mulheres, desde a diversidade das igrejas cristãs, passando pelo diálogo interreligioso e pelos sentimentos mais sinceros de humanismo, somos convidados a redescobrir a nova relação com a religião, com a fé, com o sagrado. A liturgia nos recorda o perigo que nós temos de nos perder quando nos distanciamos dessa gratuidade de Deus, esquecemos e não vivemos essa mesma gratuidade de Deus para conosco. A liturgia desse terceiro domingo da Quaresma, então, nos provoca já na primeira leitura, no livro do Êxodo, no seu capítulo 20, recordando a aliança que Deus faz com o povo a partir dos 10 mandamentos. Basta recordar que os 3 primeiros mandamentos são a afirmação da aliança de Deus com o seu povo, e o seu povo salvo, amado acima de tudo, conduzido pelos caminhos da vida, se alinha com o Senhor da vida, se colocando também em comunhão, em unidade de homens e de mulheres resgatados, amados pelo Deus da vida. Por isso que nos 10 mandamentos nós encontramos 10 desses mandamentos, 3 somente são ligados à relação entre cada um de nós e toda a humanidade com Deus. E os outros 7 sacramentos, 7 mandamentos, são ligados à relação entre os homens e as mulheres, entre a humanidade, construindo uma grande fraternidade. Como nós vimos, o primeiro mandamento, o Senhor Deus da vida nos liberta da escravidão e nos convida a sermos fiéis a Ele, amando somente a um Deus, o Deus que nos liberta da escravidão do pecado e que desde a antiga aliança, libertando o seu povo da escravidão do Egito, o conduz à terra prometida. Hoje, essa nova terra é um mundo de paz, de justiça para todos e todas, libertos da escravidão do pecado, que conduz a vários tipos de morte, não só a morte definitiva da carne, mas a morte da bondade, da misericórdia, esse novo reino, então, implantado em seu Filho Jesus Cristo. Esse Deus é ciumento por amor a cada um de nós, como diz o texto, e nos convida a amá-lo de forma radical. Diante dos nossos pecados, ele dura em pouco a sua ira, enquanto o seu perdão, a sua bondade e misericórdia duram 1000 gerações. Esse Deus de amor, de misericórdia, nos convida, meu irmão, minha irmã, a fazer esse caminho, de nos colocar na presença desse Deus que nos ama como seus filhos e filhas nos tem tatuado na palma de sua mão, e nos protege como protege a própria pupila. O Senhor nos liberta da escravidão e nos chama a uma nova relação com Ele e com toda a humanidade. Como é possível amar a Deus que não vemos, né? E não amar aos irmãos e irmãs que vemos? Esse é o convite que Jesus nos faz em outra parte do Evangelho. Contemplando então os mandamentos, o Senhor Deus da vida nos recorda
a nossa urgente relação de sermos fiéis, inclusive no cuidado para com o nome de Deus, o cuidado para com a nossa relação orante com Ele, algo que não seja feito da boca para fora, mas do mais profundo do nosso coração, em momentos fortes da vida. Por isso que o Senhor nos convida a guardar o tempo certo da oração a cada tempo, recordando o descanso do Senhor da vida logo após a criação. O Senhor descansa ao sétimo dia. Nos convida hoje a resgatar a urgência de que homens e mulheres têm direito ao dia do descanso, para que não sejam escravos, escravas do mercado, do dinheiro, do trabalho, que irmãos e irmãs o impõem para benefício próprio e não coletivo. Daí vem a urgência de respeitar o momento de estarmos todos e todas antenados com o Senhor da vida. Avançando então nesses 10 mandamentos, vemos ali o Senhor nos colocando na nossa relação como irmãos e irmãs, filhos e filhas dele. O cuidado, o reconhecimento do pai e da mãe, honrando a todos e todas, e não honrando naqueles e aquelas que nos subjugam, aqueles que nos exploram, mas aqueles que desde o início da nossa existência garantem a nossa vida, pai e mãe. O Senhor nos convida também a um cuidado fraterno de irmãos e irmãs que não matam. O valor absoluto da vida, de toda forma de vida, é salvaguardado no decálogo. Esses 10 mandamentos nos recordam cuidar da vida, de toda forma de vida, não excluir ninguém, não colocar exceções, não colocar prerrogativas, mas amar como Deus ama incondicionalmente. Em seguida, o texto avança para que nós possamos amar a todos e todas, respeitando os bens, as propriedades, respeitando a cada uma no seu direito de existir, de ser. O Senhor nos convida a sermos fiéis e não sermos adúlteros, não só desejando aquilo que não nos pertence, a mulher, os bens, as posses, a vida das pessoas, mas cuidando de todos e todas com o carinho que o próprio Deus nos convida. Diante da pobreza, das misérias e sofrimentos do mundo, o decálogo também nos convida a não julgar, não fazer falso testemunho, especialmente daqueles que não têm com quem se defender, aqueles que esperam que os homens e mulheres com dignidade, com autoridade, com poder, no exercício da liderança do povo, dentro e fora das igrejas, defendam os pobres, os necessitados, os sofredores, os excluídos. Não deixemos irmãos e irmãs caídas à beira do caminho. Por isso o Senhor nos convida a não furtar, não só furtar os bens, mas a dignidade da vida, o direito à vida, a existência de irmãos e irmãs, como nos resgata a campanha da fraternidade que ouvimos agora esse ano. Possamos meditar a urgência de dialogar para defender a vida, a partir de um diálogo amoroso, comprometido com a vida, trazer ao coração de todos e todas o sonho de Deus de uma vida plena para cada homem, para cada mulher, para toda a criação. Avançamos então nesse decálogo, sonhando nesse cuidado que o Deus da vida tem para com todos e todas. Esse gesto, esses 10 mandamentos nos recordam esse Deus que nos ama gratuitamente, nos ama como Senhor da vida. Possamos viver a experiência radical dessa religião que gera vida, a religião que é promotora da vida, defensora da vida, salvaguarda a vida, que resgata a vida tão depreciada, tão destruída, tão massacrada nesses tempos nossos. Por isso que quando contemplamos o Evangelho de João, no capítulo 2, versículo de 13 a 25, desse terceiro domingo da Quaresma, vemos Jesus indo ao templo numa Páscoa, celebrar a Páscoa em Jerusalém, e chegando ao templo, Jesus se toma de ira pela dureza da religião manipulada ao seu tempo pelos poderosos que deveriam defender o povo. O próprio templo já tinha se tornado não mais a casa de oração, mas a casa de câmbio, de exploração dos pobres, cada vez mais pobres, miseráveis, que deveriam apresentar sacrifícios e custear caro os sacrifícios de purificação, de perdão a Deus, explorando a religião, usando o nome de Deus para explorar, para excluir, para inclusive matar. A liturgia então nos convida a pensar forte nessa situação que Jesus encontra no templo, e pensando na
na nossa realidade de hoje, quanto das nossas religiões, quanto das nossas teologias, das espiritualidades, das formas de leitura bíblica e teológica do nosso tempo também subsistem assim, não com o Deus da vida, gerador de gratuidade para com os irmãos e irmãs sofredores, para com a criação tão sofrida, mas uma religião que explora, que mata, que usa o nome e o discurso de Deus, as palavras do Evangelho, para gerar morte. Quando contemplamos a realidade da teologia da prosperidade, tão em voga no Brasil hoje, através das diversas igrejas, e mesmo no cenário católico, uma religião que defende a compra das bênçãos, que manipula as consciências, que amaldiçoa a pobreza pela pobreza, mas não discute a conjuntura que gera a pobreza, que persegue o diferente, que persegue aqueles e aquelas que são condenados à sorte de misérias, de pobreza e de morte, que quando são questionados, dizem que não estão fazendo nada mais que não a vontade de Deus. Esse não é o Deus de Jesus. O Deus de Jesus, como contemplamos neste Evangelho de hoje, é o Deus que busca, que luta, que defende, que dá a própria vida para que todos os seus filhos e filhas tenham vida e vida em abundância. Por isso que o texto é tão forte e a liturgia não tem compromisso de fazer cosquinha no coração, de não incomodar, mas pelo contrário, é como que um tapa de luva de película em nossas faces para que nós mesmos acordemos da nossa vã teologia, da nossa religião, que muitas vezes é maléfica à vida. Toda religião que explora, que massacra o irmão e a irmã sofredora, usando discursos religiosos, manipulando a palavra de Deus, os evangelhos, não é uma religião digna de Deus, digna de Jesus, é uma abominação que clama aos céus. Por isso que nesse tempo de Quaresma, meu irmão, minha irmã, somos convidados a uma sincera e profunda conversão para com Jesus. Possamos resgatar que a casa do Senhor, nas nossas igrejas, nos nossos templos e mais ainda no nosso jeito de pensar, de sentir, de orar, de viver o seguimento de Jesus, deve ser uma casa, um coração de oração, de se colocar inteiramente sob a vontade de Deus, Deus da vida, da bondade e da misericórdia. Por isso que quando contemplamos esse Evangelho, Jesus, além de colocar os cambistas, os vendedores para correr, de espalhar os animais que estavam ali vendidos a preços exorbitantes para o sacrifício, espalhando o dinheiro dos cambistas, porque o templo tinha se tornado uma casa de julgamento, um tribunal, o templo tinha se tornado um banco com a casa de câmbio das moedas puras e impuras que eram abusivamente vendidas a preços exorbitantes para que as pessoas pudessem ter a moeda do templo para comprar os produtos do sacrifício. Jesus se rebela contra tudo isso, porque isso não gera vida. O sacrifício que salva, vai dizer Jesus, resgatando a força do profeta, o sacrifício que agrada a Deus é um coração contrito, uma vida comprometida em gerar mais vida digna, plena, abundante para todos e todas, e não uma religião vazia, da boca para fora, uma religião que manipula as consciências para ganhos próprios, para interesses próprios ou de grupos, enriquecem pastores, padres, líderes, enquanto o povo passa fome, enquanto o povo passa miséria, uma religião que distancia o povo da força do Evangelho, da presença amorosa de Deus, manipulando a ideia de um Deus julgador, um Deus carrasco. Esse não é o Deus de Jesus. Por isso que Jesus diz no Evangelho que conhece a dureza do coração dos homens, da humanidade, já não confia em praticamente ninguém, porque é necessária uma conversão sincera a partir da força do Evangelho. O povo busca a Deus em Jesus Cristo só enquanto lhe convém, só enquanto os milagres são realizados, são atendidos. Quando o Senhor incomoda com o seu amor de justiça social, de bondade e de misericórdia, as igrejas se esvaziam. Quando o Senhor incomoda com a exigência de viver o Evangelho do amor, da misericórdia, do perdão, do cuidado de toda forma de vida, sem julgar ninguém, Jesus Cristo não vende, não interessa. Por isso que o Evangelho é tão forte e nos convida realmente
a buscar entender essa loucura da cruz amorosa, o Senhor que nos ama, a ponto de dar a sua vida para que todos tenhamos vida e vida em abundância, como nos recorda Paulo, então, na primeira carta de Coríntios, logo no capítulo 1, nos recordando que Cristo, crucificado e glorificado pelo Pai, vivo e ressuscitado, é esse escândalo para os judeus e a loucura para os pagãos. O escândalo para os judeus que não acolhiam a cruz como sinal de salvação, mas como lugar dos malditos, dos perdedores, da derrota, uma religião que ficava presa num templo de pedra, enquanto Jesus mesmo nos convida no próprio Evangelho. Ele é o novo templo da presença amorosa, misericordiosa de Deus, e nós, como nos recorda o próprio Paulo, somos templos do Espírito Santo, morada de Deus. Deus habita em nós na força do Espírito Santo. Cristo está à porta do nosso coração e bate. Eis que deseja entrar, ceiar, fazer vida com vocês. Nos convida também a sermos novos homens, novas mulheres, para um novo céu e uma nova terra. Por isso a urgência dessa conversão sincera, profunda nesse tempo de Quaresma, uma conversão de dentro para fora, do fundo do coração, das consciências, da vontade, do sentimento, das palavras, acima de tudo das ações. Uma religião que não é da boca para fora, mas é do coração para fora. Uma religião missionária, cuidadora da vida, uma religião que supere os ritualismos dos judeus, que supere o racionalismo dos gregos, uma religião que se encarne e que viva a encarnação, tocar a carne do Cristo no irmão e na irmã sofredora, muitas vezes explorado, massacrado pela própria religião, pelo próprio discurso religioso, pela indiferença dos líderes e lideranças religiosas das diversas igrejas cristãs que não estão realmente comprometidos com o Evangelho. Muitos de nós realmente precisamos de nos converter no serviço que nos colocamos nas igrejas, nas pastorais, nos grupos, nos movimentos, para além de ritualismos, para além de simplesmente viver uma religião de leitura intelectualista, possamos viver uma religião amorosa, da bondade, da misericórdia. Possamos então entender o que nos convida o Salmo e continuar orantes. Senhor, tuas palavras são palavras de vida eterna, que as palavras do Senhor da vida em Jesus Cristo, que age por amor do Pai, em obediência ao Pai até as últimas consequências, animado na força do Espírito Santo, nos converta nesse tempo de preparação para a Páscoa do Senhor, possamos cada vez mais nos tornar o próprio Cristo. Eis a urgência, meu irmão, minha irmã, de superar a religião que não gera vida, essa religião alienada do tempo passado, e viver com a força da vida a religião do Cristo que liberta, que cura, que conduz a todos e todas para esse novo tempo de fraternidade, de bondade, de misericórdia, baseado no diálogo que une a todos e todas, homens e mulheres de fé. Une a todos e todas, homens e mulheres de boa vontade, à construção desse reino de amor e de bondade que começa aqui, nas primícias do reino, até o encontro definitivo. Que assim seja. O Senhor nos abençoe, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.